Você viu aquela miniatura? Um homem derramando peróxido de hidrogênio, água oxigenada, diretamente na axila. E pensou: isso não pode estar certo. Isso não pode ser seguro. É impossível que isso funcione. Mas funciona. E tem funcionado. Por mais de 60 anos, famílias em fazendas tranquilas no condado de Lancaster, Pensilvânia, usaram a mesma garrafa marrom para 25 coisas diferentes, sobre as quais a farmácia nunca lhe contaria. Eram coisas que lhes poupavam milhares, coisas que mantinham seus filhos saudáveis. Sua avó conhecia esses usos. Sua mãe os conhecia. E então, em algum momento por volta de 1962, alguém decidiu: vocês devem esquecer isso. Eles substituíram uma garrafa marrom por 15 produtos diferentes. E a maioria dos americanos nunca percebeu que isso aconteceu. Quando entrei pela primeira vez em uma casa de fazenda Amish, nos arredores de Millersburg, Ohio, no início dos anos 2000, havia uma pequena garrafa marrom em uma prateleira de madeira acima da pia. Apenas uma. Nenhuma fileira de frascos de spray de plástico sob o balcão. Nenhuma cesta de produtos de limpeza especiais na lavanderia. Nenhum armário cheio de tubos usados pela metade no banheiro. Aquela garrafa fazia o que a maioria de nós compra 15 produtos diferentes para fazer. E esta noite vou guiá-lo por cada uma dessas aplicações e terminar com uma técnica que encontrei enterrada em um boletim agrícola de 1965 e que mudará a maneira como você pensa sobre a comida na sua mesa. Você não precisa de uma casa nova. Você não precisa de uma fazenda. Você não precisa se mudar para o campo. Você só precisa dessa garrafa de $3. Fique comigo, porque o que estou prestes a compartilhar levou quase 20 anos para eu reunir. E uma vez que você ouvir isso, não poderá desouvir. Aqui está o que ninguém lhe conta sobre o peróxido de hidrogênio. A garrafa no seu armário de remédios agora mesmo, aquela com o plástico marrom e o rótulo branco, tem uma concentração de 3%. Essa é a mesma concentração que sua bisavó usava na década de 1940, quando havia racionamento e uma única garrafa tinha que durar muito. Essa é a mesma concentração que os Amish ainda usam hoje em 2024. Exatamente na mesma concentração que tem sido vendida para as famílias americanas desde o início dos anos 1900. E é exatamente o mesmo composto que o próprio corpo humano produz em pequenas quantidades nos glóbulos brancos para combater infecções. Seu próprio sistema imunológico fabrica essa substância todos os dias. Toda vez que você se corta, toda vez que pega um resfriado, toda vez que um invasor bacteriano tenta se instalar em você. Seus glóbulos brancos liberam peróxido de hidrogênio como arma. Pense nisso por um segundo. Seu corpo produz uma substância química que a indústria farmacêutica agora quer que você acredite ser perigosa demais para manusear sem uma dúzia de produtos especiais. Agora pense sobre por que, a partir do final da década de 1970, você de repente precisou de um produto separado para enxaguante bucal, um produto separado para o cuidado de feridas, um produto separado para a lavanderia, um produto separado para o banheiro, um produto separado para a bancada da cozinha, um produto separado para a geladeira e um produto separado para a sua máquina de lavar louça. 7 produtos. Cada um custando entre $6 e $12. Cada um sendo substituído a cada 1 ou 2 meses, somando-se ao longo de um ano, somando-se ao longo de uma década, somando-se ao longo de uma vida inteira de casamento, criação de filhos e administração de uma casa. A família americana média gasta hoje entre $400 e $600 por ano em produtos de limpeza e higiene que uma garrafa marrom de $3 costumava resolver sozinha. Ao longo de 30 anos como proprietário de uma casa, isso representa entre $12.000 e $18.000 gastos naquilo que costumava ser uma única garrafa na prateleira. Os Amish descobriram isso há muito tempo. Eles nunca pararam de usá-lo, porque ninguém nunca lhes vendeu a história de que precisavam parar. Sem televisão na sala de estar, sem revistas brilhantes na mesa de centro,
sem jingles de rádio dizendo-lhes que suas cozinhas estavam sujas. Deixe-me contar como isso realmente funciona em um corte. Você sofre um arranhão. Primeiro, você o limpa com água, apenas água limpa para remover a sujeira. Em seguida, você derrama uma pequena quantidade de peróxido de hidrogênio a 3% diretamente na ferida. Você verá que ele espuma e cria bolhas brancas. Essa espuma não é mágica. É a enzima catalase no tecido danificado, reagindo com o peróxido e liberando gás oxigênio. O oxigênio levanta fisicamente detritos, células mortas e bactérias para fora da ferida. É uma limpeza mecânica, impulsionada pela química, e tem sido usada na medicina americana desde a década de 1920, quando médicos em clínicas de pequenas cidades em todo o centro-oeste a usavam como limpador de feridas de primeira escolha para fazendeiros que apareciam com tudo, desde cortes de arame farpado até ferimentos causados por máquinas. Agora, a diretriz médica moderna diz que você não deve usá-lo repetidamente em feridas profundas, pois pode retardar a cicatrização ao longo do tempo. Isso é verdade. No entanto, usado uma vez em um arranhão fresco, um corte raso ou uma escoriação suja, continua sendo um dos limpadores iniciais mais eficazes do mundo. E as famílias Amish com as quais passei um tempo tinham uma regra específica sobre isso, que foi passada da avó para a filha e para a neta por pelo menos 4 gerações. Eles o usavam apenas na primeira limpeza. Depois disso, água limpa e mel. Só isso. Sem pomadas, sem tubos, sem cremes prescritos. Mel e água. E as feridas cicatrizavam. As crianças corriam descalças o verão todo em calçadas de cascalho e pisos de celeiros cheios de farpas, cortando-se constantemente e cicatrizando de forma limpa, porque entendiam o que o produto realmente fazia e quando parar de usá-lo. A maioria dos americanos não sabe como parar de usar um produto. Fomos treinados desde a infância a aplicar tudo todos os dias para sempre. Loção todos os dias, enxaguante bucal todos os dias, creme especial todas as noites. Os Amish foram treinados a aplicar a coisa certa no momento certo e depois deixar o corpo em paz. Exatamente essa diferença de filosofia é a única razão pela qual o armário de remédios deles contém uma garrafa e o seu, 40. E uma vez que você tenha visto essa diferença, também não poderá deixar de vê-la. Mas é aqui que a história se torna desconfortável. Porque em algum momento por volta de 1962, alguém percebeu que a indústria de produtos de limpeza teria uma década muito ruim se os americanos continuassem usando uma garrafa marrom para tudo. Quero ser cuidadoso aqui, porque não vou lançar acusações que não possa provar. Mas vou lhe dizer o que os registros históricos showram, e quero que você tire suas próprias conclusões. Entre 1960 e 1975, o mercado de produtos químicos domésticos nos Estados Unidos cresceu mais de 400%. 400% em 15 anos. Isso não é crescimento orgânico. Isso não é impulsionado pela população. Essa é uma expansão deliberada e coordenada do que os americanos foram ensinados a comprar. Durante o mesmo período, foram inventadas novas categorias de produtos que nunca haviam existido antes. Limpadores de azulejos especiais, clareadores de rejunte especiais, desodorizadores de geladeira especiais, desinfetantes para tábuas de cortar especiais, clareadores de roupas especiais, removedores de manchas de janelas especiais, polidores de aço inoxidável especiais. Cada uma dessas coisas poderia ser feita com peróxido. Cada uma delas. E, no entanto, de repente, anúncios de revistas em publicações como Good Housekeeping, Ladies' Home Journal e McCall's diziam às donas de casa americanas que usar um único produto para vários propósitos era retrógrado, antiquado e perigoso. A palavra que eles usaram foi perigoso. Eles chamaram os métodos tradicionais de limpeza de anti-higiênicos. Eles os chamaram de primitivos. Eles os chamaram de hábitos de mulheres que não se importavam com suas famílias. Eles disseram às mulheres americanas que,
Se amassem seus maridos e filhos, comprariam as novas garrafas codificadas por cores, com os novos rótulos codificados por cores, para os novos cômodos codificados por cores. Azul para o banheiro, amarelo para a cozinha, rosa para a lavanderia, verde para o vidro. Os Amish nunca viram esses comerciais. Eles não recebiam a Better Homes and Gardens pelo correio. Eles não viam os anúncios de página inteira na revista Life. Eles não se sentavam na frente de um aparelho de televisão, assistindo a uma dona de casa sorridente demonstrar por que sua cozinha era mais limpa que a da vizinha. Eles simplesmente continuaram usando o que suas avós haviam usado, e da maneira como suas avós haviam usado. E aqui está o que é notável. Quando pesquisadores da Penn State Extension examinaram a higiene doméstica dos Amish em uma pequena pesquisa publicada no início dos anos 2000, descobriram que as taxas de doenças transmitidas por alimentos e contaminação doméstica eram, na verdade, mais baixas do que na população não Amish vizinha. Mais baixas com uma garrafa, sem sprays antibacterianos, sem lenços desinfetantes, sem todos os produtos sem os quais nos disseram que não podemos viver. Como enxaguante bucal, eles o diluíam pela metade com água. Bochechar por 30 segundos, cuspir, enxaguar com água limpa. Ele mata as bactérias que causam inflamação nas gengivas. Ele clareia os dentes suavemente ao longo do tempo. Um estudo sobre um creme dental que continha 1% de peróxido de hidrogênio e bicarbonato de sódio mostrou dentes mensuravelmente mais brancos após 6 semanas de uso diário. Isso não é medicina popular. É um resultado revisado por pares, publicado em uma revista odontológica que fica em uma prateleira de biblioteca onde quase ninguém a lê. E os Amish já misturavam bicarbonato de sódio e peróxido em uma pasta décadas antes de a indústria de cremes dentais descobrir que poderia embalar isso e cobrar $8 por um tubo de 60 gramas. Para micose de unha, eles mergulhavam o pé algumas vezes por semana por cerca de 10 minutos em uma bacia com água morna e uma quantidade generosa de peróxido. O oxigênio penetra sob a unha e os fungos não conseguem sobreviver em um ambiente rico em oxigênio. Os fungos são anaeróbicos, eles morrem no oxigênio. Isso é microbiologia básica. E isso já era conhecido em 1935. Para dores de ouvido causadas por cera, não por uma infecção, mas por cera, algumas gotas de peróxido eram colocadas no ouvido inclinado, deixadas por 1 minuto e depois drenadas em uma toalha. A cera amolece e se solta. Seguro, simples e gratuito. E isso é apenas o armário de remédios. Ainda nem fomos para a cozinha. Ainda nem abrimos a porta da lavanderia. Ainda nem saímos para o jardim. Porque assim que você vir o que essa garrafa faz no resto da casa, começará a olhar para os seus recibos de lojas de materiais de construção de uma maneira muito diferente. Agora, se você já possui uma casa e está pensando, isso só se aplica a pessoas que estão construindo do zero. Fique comigo, porque esta próxima parte é especialmente para você, e é a parte que eu gostaria que alguém tivesse me contado há 20 anos. Se a sua casa foi construída antes de 1980, e especialmente se foi construída entre 1950 e 1975, você quase certamente está lidando com 3 problemas, agora que uma garrafa de peróxido de hidrogênio resolve melhor do que qualquer produto moderno na prateleira. Problema número 1. Mofo no banheiro, o rejunte entre os azulejos, a vedação ao redor da banheira. Os cantos escuros atrás do vaso sanitário, onde você nunca consegue esfregar tudo até ficar completamente limpo. Esses banheiros mais antigos foram construídos com materiais porosos que não são mais usados em banheiros mais novos. O rejunte dessa época, especialmente o rejunte à base de cimento que foi muito usado de 1955 até o final da década de 1970, absorve umidade e alimenta esporos de mofo por anos, até décadas. A água sanitária convencional mata o mofo da superfície, mas não penetra no rejunte. Você esfrega,
A superfície parece branca por cerca de uma semana. E então o mofo volta direto, porque as raízes nunca foram tocadas. O peróxido penetra. Você coloca peróxido a 3% diretamente em um frasco de spray. Borrife generosamente no rejunte. Deixe agir por 10 minutos. Você verá que ele espuma em todos os lugares onde há mofo ativo. Em seguida, esfregue com uma escova de dentes velha e enxague com água morna. Faça isso uma vez por mês. E o rejunte em uma casa construída em 1963. Ficará como na semana em que foi colocado. Eu fiz isso no meu próprio banheiro, que era original de 1971. E não comprei um produto especial para mofo desde então. Nenhum. Nenhuma única garrafa do spray espumante, que custa $9. E mal dá para 3 usos. Problema número 2. A geladeira velha. Geladeiras mais antigas, especialmente modelos construídos antes do final da década de 1980, têm vedações de borracha nas portas que são quase impossíveis de limpar adequadamente, porque tem pequenas dobras e bolsos onde restos de comida se acumulam e bactérias crescem. Você não pode usar água sanitária em uma vedação de borracha, porque a água sanitária resseca a borracha e a vedação racha em 1 ano. E então o ar frio escapa e sua conta de luz aumenta. Você pode tratar uma vedação de borracha com peróxido. Embeba um pano em peróxido a 3%. Enrole-o ao redor da vedação. Deixe agir por 15 minutos. O peróxido mata as bactérias, dissolve os detritos e não danifica a borracha. A mesma técnica funciona dentro da geladeira em prateleiras, gavetas e compartimentos da porta. E quando você termina, não há resíduos químicos perto da sua comida. Sem perfume, sem corante, sem ingrediente misterioso. Apenas água e oxigênio, porque é nisso que o peróxido se decompõe assim que faz o seu trabalho. Problema número 3. A máquina de lavar velha. E as roupas que ficaram cinzas com o passar dos anos. Em casas construídas antes de 1980, o encanamento geralmente consiste em canos galvanizados mais antigos que liberam vestígios de ferro na água. Esse ferro faz com que os tecidos brancos fiquem gradualmente opacos, amarelos ou cinzas. A água sanitária piora a situação, porque a água sanitária reage com o ferro e cria uma mancha amarelada até mesmo em tecido branco, conhecida como mancha de alvejante. Qualquer pessoa que já tenha alvejado uma camisa branca e visto ela sair pior do que entrou, já passou por isso. O peróxido não reage dessa maneira com o ferro. Uma xícara de peróxido a 3%, adicionada a uma lavagem com água quente junto com o seu sabão normal, clareia os brancos mais do que a água sanitária jamais fez. Ele não danifica elásticos. Ele não amarela fibras sintéticas. Ele não faz buracos nas suas camisas de algodão, como a água sanitária faz com lavagens repetidas. E pode ser despejado com segurança em canos de esgoto de ferro fundido antigos, que corroem lentamente com a água sanitária ao longo dos anos. Apenas essas 3 técnicas em uma casa construída antes de 1980 economizarão entre $200 e $400 por ano em produtos especiais. E eles farão um trabalho melhor na sua casa específica do que os produtos desenvolvidos para métodos de construção modernos. Porque os produtos que estão nas prateleiras das lojas de materiais de construção hoje foram formulados para casas construídas em 2005, não em 1965. Sua casa é mais velha, seus canos são mais velhos, seus acessórios são mais velhos. Sua limpeza também deveria ser mais velha. Agora, mais uma coisa antes de prosseguirmos. A tábua de cortar da cozinha. Se você ainda tem uma tábua de cortar de madeira de anos atrás, e muitos de vocês têm, porque sabem que as tábuas de plástico cegam suas facas, então essa tábua de madeira abriga bactérias profundamente em seus veios que o detergente não consegue alcançar. Não importa o quão quente a água esteja, não importa o quanto você esfregue, borrife-a com peróxido após cada uso, deixe borbulhar. Enxágue com água e seque-a em pé. Esse é o método Amish, praticado nas cozinhas do condado de Holmes por gerações remontando pelo menos à década de 1920.
e funciona melhor do que qualquer spray antibacteriano vendido para esse fim. Melhor, mais barato, mais seguro. E na forma diluída, seguro para alimentos. Agora vamos sair pela porta dos fundos, porque o que vem a seguir é o ponto em que toda essa história deixa de ser sobre limpeza e começa a ser sobre algo muito maior. Mas aqui precisamos falar sobre o jardim. Porque o que os Amish fazem com o peróxido de hidrogênio no celeiro e nas bandejas de mudas é o ponto em que essa história passa de prática a quase inacreditável. Quando uma cabra recém-nascida ou um bezerro tem um casco infectado ou uma ferida superficial, o fazendeiro Amish não chama primeiro um veterinário. Ele limpa a ferida com peróxido diluído, exatamente como você faria com uma criança, e depois observa. Na maioria das vezes, a infecção desaparece em 2 dias. 2 dias com uma garrafa de $3 em um animal de $400. Os veterinários confirmarão que isso funciona em feridas superficiais e animais de fazenda. Não é medicina alternativa. Não é um pensamento marginal. É o que os próprios veterinários rurais faziam até a década de 1970, antes que os representantes farmacêuticos começassem a aparecer nos mercados de leilões em Ohio e na Pensilvânia, com amostras grátis de antibióticos injetáveis e pranchetas, pedindo aos fazendeiros que se inscrevessem para entregas mensais. Esse foi o ponto de virada. Foi quando a agricultura americana parou de pensar como os Amish e começou a pensar como farmacêuticos. Mas no jardim, a coisa fica realmente notável. No início da década de 1960, pesquisadores agrícolas em várias universidades do sistema Land Grant, incluindo Cornell e Ohio State, começaram a investigar o que acontecia quando sementes de hortaliças eram embebidas em uma solução de peróxido de hidrogênio muito diluída antes do plantio. A proporção específica em que eles concordaram foi de cerca de 1 colher de chá de peróxido a 3% por xícara de água. As sementes embebidas nessa solução por algumas horas antes do plantio germinavam mais rápido, muitas vezes em 2 a 3 dias, e com taxas mais altas, às vezes 20 a 30% mais altas do que as sementes plantadas secas. O motivo é simples. As sementes têm um revestimento natural projetado para resistir ao apodrecimento enquanto ficam no solo durante o inverno. Esse revestimento também resiste à penetração da água na primavera. O peróxido amolece o revestimento e fornece oxigênio extra diretamente ao embrião no interior. Os Amish, no condado de Lancaster, já faziam isso de uma forma modificada há gerações, usando água que havia sido tratada com uma pequena quantidade de peróxido em um jarro de cerâmica na porta dos fundos. Eles não conheciam a bioquímica. Eles não saberiam explicar isso em um trabalho universitário. Eles só sabiam que suas mudas brotavam mais rápido e mais fortes do que as de seus vizinhos ingleses, que plantavam sementes secas direto do pacote. Ia ainda mais longe. Se as plantas desenvolvessem pulgões, ácaros ou idil, uma solução de cerca de 1 colher de chá de peróxido por xícara de água, pulverizada nas folhas de manhã cedo antes que o sol as atingisse diretamente, matava as pragas sem matar a planta e sem deixar resíduos nos alimentos. O mesmo spray, aplicado no solo ao redor de uma planta doente, oxigenava as raízes e muitas vezes revivia plantas que pareciam estar morrendo de podridão radicular em questão de dias. Eu observei isso em meus próprios pés de tomate, depois que 1 semana de chuva forte os deixou caídos e amarelos. Bem, aqui está a transição sobre a qual ninguém na indústria moderna de jardinagem quer falar. Essas técnicas funcionavam. Elas continuaram a funcionar. Elas ainda funcionam hoje. Mas em algum momento, entre 1970 e 1990, todas as grandes marcas de jardinagem pararam de mencioná-las em sua literatura e começaram a vender produtos individuais para cada problema. Um produto fungicida, um produto pesticida, um produto promotor de germinação, um produto para a saúde das raízes. 4 garrafas de $10 a $20. Cada substituem uma garrafa marrom que custa $3. Multiplique isso por 40 milhões de lares americanos com jardins, e você estará olhando para uma categoria de produtos no valor de bilhões
que não precisaria existir. E o mesmo aconteceu na cozinha. Se você lavar suas frutas e vegetais em uma pia com água fria, e 1/4 de xícara de peróxido misturado por 5 minutos removerá muito mais resíduos de pesticidas superficiais e bactérias do que apenas com água limpa. Isso não é controverso. A ciência é pública há décadas. Um estudo de 2003 descobriu que as soluções de peróxido reduziram significativamente a E. coli e a salmonela nas superfícies de produtos agrícolas. Publicado, revisado por pares, disponível em qualquer biblioteca universitária. Mas você nunca verá isso impresso na garrafa de peróxido, porque a garrafa de peróxido é regulamentada como um produto de primeiros socorros, e a indústria de produtos para lavagem de frutas e vegetais tem seus próprios sprays de $8 com química quase idêntica, mas rótulos mais sofisticados e o apoio de celebridades. E agora chegamos à parte que eu estava esperando para lhe contar. A técnica de 1965 que prometi no início. Aquela que mudou a minha visão sobre a comida na minha mesa. Aquela que guardei até agora porque queria que você tivesse uma visão geral antes de ouvir sobre ela. Esta vale a pena esperar, porque uma vez que você a ouvir, nunca mais olhará para um tomate da mesma maneira. Em 1965, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicou um pequeno boletim, não muito divulgado, sobre o manuseio pós-colheita de produtos agrícolas em pequenas fazendas e propriedades rurais. Era um documento do governo impresso em papel fino, distribuído por meio dos escritórios de extensão agrícola dos condados aos fazendeiros que o solicitavam, e quase nunca foi reimpresso após a primeira edição. Nesse boletim, havia uma técnica que vinha sendo usada pelos fazendeiros Pennsylvania Dutch desde pelo menos a década de 1920, possivelmente até antes. Os fazendeiros a chamavam de enxágue de vitalidade. O boletim a chamava de imersão a frio em peróxido de hidrogênio. A técnica era simples. Após a colheita de vegetais, especialmente vegetais folhosos, tomates, morangos e pepinos, o fazendeiro enchia uma grande bacia esmaltada ou de cerâmica com água fria de poço. Nessa bacia, ele derramava cerca de 1/4 de xícara de peróxido de hidrogênio a 3% para cada galão de água. Os vegetais eram submersos por 5 a 10 minutos, depois escorridos em panos limpos e armazenados no porão fresco. Esse era todo o processo. Sem equipamento especial, sem refrigeração, sem selagem a vácuo, apenas uma bacia, água fria e um pouco de peróxido. O resultado, documentado neste boletim de 1965 e confirmado nos anos seguintes por vários pequenos estudos agrícolas, foi que os vegetais tratados duravam de 2 a 3 vezes mais no armazenamento do que os vegetais não tratados. Morangos, que normalmente duravam 4 dias, duravam 12. A alface, que murchava em 1 semana, permanecia crocante por 3 semanas. Tomates mantinham sua firmeza por quase 1 mês. Pepinos, que ficavam moles em 10 dias, permaneciam crocantes por 3 semanas. O mecanismo é compreendido hoje. O peróxido mata os esporos de mofo e as bactérias na superfície, que fazem com que os produtos estraguem de fora para dentro. Sem esses organismos de superfície, o vegetal se decompõe em seu próprio ritmo natural e interno, que é muito mais lento. Os Amish, no condado de Lancaster, ainda fazem isso. Em cada fazenda que visitei, eles não o chamam por nenhum dos 2 nomes. Eles simplesmente o chamam de enxágue. Mas cada fazendeiro que visitei tinha uma bacia nos fundos, uma garrafa de peróxido na prateleira e produtos que duravam mais do que qualquer coisa que eu pudesse comprar no supermercado. Bem, aqui está o motivo pelo qual este é o final. Porque quando eu mesmo testei isso em casa com vegetais da minha própria horta e vegetais do supermercado, os resultados foram exatamente o que este boletim de 1965 descreveu. Não aproximadamente, exatamente. Meus morangos do supermercado, que normalmente criavam mofo felpudo em 5 dias, permaneceram limpos e firmes por quase 2 semanas. Minha alface embalada,
que normalmente murchava e ficava viscosa em uma semana, permaneceu crocante por 20 dias. Meus tomates mantiveram sua firmeza por quase um mês inteiro na bancada. Economizei cerca de $30 por mês em produtos que antes eu jogava fora. $30 por mês, $360 por ano, em alimentos que eu já havia comprado e pago, e que iam parar no lixo. Tudo isso porque ninguém, na indústria de alimentos, na indústria de embalagens ou na indústria de utilidades domésticas, tinha um motivo para me dizer que existia um boletim do USDA, de 1965, em uma prateleira empoeirada em um escritório de extensão no centro da Pensilvânia. Você pode fazer isso esta noite. Você já tem a garrafa, você já tem uma tigela, você já tem água. Você não precisa de mais nada. Nenhuma compra adicional. Encha a tigela com água fria. Despeje 1/4 de xícara de peróxido a 3% por galão de água. Mergulhe seus produtos por 5 a 10 minutos. Escorra, seque, armazene normalmente e observe quanto tempo sua comida dura. Em seguida, observe sua conta de supermercado encolher nos próximos 3 meses. Este é o conhecimento que foi silenciosamente deixado de lado. Não foi proibido, não foi banido, não foi declarado ilegal ou inseguro. Foi simplesmente enterrado sob 40 anos de marketing, destinado a convencê-lo de que você precisa de um produto diferente, em uma garrafa diferente, para um cômodo diferente, para uma tarefa diferente a cada semana da sua vida. Os Amish nunca acreditaram nessa história. Eles mantiveram a garrafa marrom. E agora, porque você assistiu até o fim, você também o fará. Tudo o que acabei de lhe contar vem de pesquisas em antigos arquivos de serviços de extensão agrícola, boletins agrícolas históricos, estudos revisados por pares enterrados em revistas científicas de odontologia e medicina veterinária, bem como de 3 visitas diferentes a lares Amish, no condado de Holmes e no condado de Lancaster nas últimas 2 décadas. Nada disso é segredo. Simplesmente permitiu-se que tudo isso desaparecesse do conhecimento cotidiano americano. Até agora, até esta noite, até você. Você não aprendeu apenas 25 usos para uma garrafa no seu armário. Você recuperou algo que lhe foi tirado. Uma maneira de administrar uma casa, uma cozinha, um jardim e um armário de remédios que já pertenceu a todas as famílias americanas e foi lentamente substituída produto por produto, garrafa por garrafa, década por década, até que você esquecesse que um dia a possuiu. Se você é o tipo de pessoa que acredita que o verdadeiro conhecimento foi silenciosamente deixado de lado para proteger o lucro de outra pessoa, você já sabe o que fazer a seguir. Olhe nos seus armários esta noite. Abra cada um deles. Conte quantas garrafas você possui, que agora são desnecessárias. Conte quanto dinheiro está nessas prateleiras. Dinheiro que foi tirado da sua carteira porque ninguém nunca lhe disse que uma única garrafa marrom poderia fazer o trabalho de 15. Em seguida, olhe para a garrafa marrom no seu armário de remédios, se você ainda tiver uma, e lembre-se de que sua avó sabia exatamente o que fazer com ela. E alguém decidiu que você não deveria saber. Aqui está a minha pergunta para você. E quero que você a responda nos comentários abaixo, porque eu leio cada um deles. De todos os 25 usos que acabei de lhe mostrar, qual surpreendeu mais? E qual você vai experimentar primeiro esta noite ou neste fim de semana? Conte-me nos comentários. Conte-me a história da última vez que você jogou fora morangos mofados. Da última vez que você pagou $8 por um limpador de banheiro especial. Da última vez que você comprou um tubo de creme dental clareador que não funcionou tão bem quanto bicarbonato de sódio e peróxido misturados em uma tigela. Eu quero ouvir. E quero que o vizinho no final da sua rua, que acabou de descobrir este canal, leia a sua história também. Porque é assim que o conhecimento volta. Não através de mim, mas através de você. Comentário por comentário. Vizinho por vizinho. Cozinha por cozinha. Armário de remédios por armário de remédios. Se você quiser continuar recuperando o que foi silenciosamente tirado de todos nós, inscreva-se neste canal. Não se trata de apoiar um cara na internet. Trata-se de se juntar a um movimento silencioso de americanos
que estão cansados de que lhes vendam a mesma coisa em 15 garrafas diferentes. Estamos colocando a garrafa marrom de volta na prateleira. Estamos colocando a frigideira de ferro fundido de volta no fogão. Estamos colocando o fogão a lenha de volta na sala de estar. Estamos pendurando o varal de volta no quintal. Estamos devolvendo o conhecimento antigo ao lugar a que pertence, nas mãos das pessoas que precisam dele. Na próxima semana, vou lhe mostrar algo que encontrei em um caderno de um avô Amish no condado de Holmes, Ohio, datado de 1958, escrito à mão a lápis, em papel pautado por um homem, que criou 11 filhos em uma fazenda de 60 acres, sem nunca ter pisado em uma loja de materiais de construção moderna. É uma lista de 7 usos para o vinagre branco simples, que fará você questionar por que comprou um produto de limpeza doméstica em toda a sua vida. Um desses 7 usos envolve o seu aquecedor de água e prolongará a vida útil desse aparelho em 1 década ou mais, se você fizer isso uma vez por ano. Os fabricantes não querem que você saiba que isso existe, porque um aquecedor de água que dura 20 anos é um aquecedor de água que eles não podem lhe vender 2 vezes. Nos vemos lá para isso. Até lá, encontre sua garrafa marrom. Use-a, economize seu dinheiro. Salve sua comida. Proteja sua saúde. Evite que a próxima geração esqueça o que esta geração quase perdeu. E lembre-se, o conhecimento nunca foi perdido. Ele só estava esperando que alguém o procurasse. Você o procurou. Você o encontrou. Agora passe-o adiante. Se esta história mudou a sua perspectiva sobre a simples garrafa marrom no seu armário, por favor, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Estamos descobrindo a história que eles tentaram enterrar. Vamos recuperar o conhecimento antigo juntos. O próximo tesouro do passado será revelado em breve.